Olá, muito bom dia, queridos. Paz seja convosco. Graças ao Senhor, mais um dia com vocês aqui no canal Reino em Pauta. É sempre uma alegria muito grande estar com vocês, queridos. Quero agradecer de todo o meu coração a comunhão de todos vocês. Muito obrigado a você que já se inscreveu no canal. Olha, se você nos acessou aí e ainda não se inscreveu no canal, por favor, com 2 cliques você está dentro do canal e vai receber as notificações todas as manhãs. O canal tem um propósito de levar uma palavra viva e reinante ao seu coração. Obrigado também aos irmãos que compartilham nossas mensagens, os irmãos que deixam os seus likes, é muito importante a sua comunhão. E você que acessa o canal, procure assistir toda a mensagem, porque, na verdade, eu divido em série exatamente para ficar bem curtinha, para ser fácil de poder assistir, né? Então são 10 minutos, 12 minutos, você já tem uma porção, né, um pão diário para que você possa se alimentar, tá ok? Muito bem, queridos, a nossa série, ela tem um tema, e o tema é No Secreto do Pai. Temos aprofundado bastante nesse tema, exatamente porque esse tema vai ser o tema da nossa conferência profética, dia 4, 5 e 6 de julho, na COF Sorocaba. Confira isso aí aqui atrás de mim aqui, você vai encontrar o nosso banner convidando você para estar presente nessa conferência. Vale a pena, porque vai ser uma grande bênção, tá certo? Então eu aguardo a sua presença, será uma alegria recebê-lo em nosso local de reunião nesses dias, tá ok? Muito bem. Queridos, no secreto do Pai tem algo glorioso a ser revelado. Eu estou falando aqui lembrando de quando a Arca da Aliança esteve entre os filisteus, e os filisteus não souberam administrar tudo o que acontecia com a Arca da Aliança. Todo dia era revelado um secreto. Todo dia acontecia uma coisa diferente. O sobrenatural, algo extraordinário estava sempre acontecendo por causa da presença da arca. Então os filisteus resolveram clamar, buscar uma direção para poder mandar a arca embora. Só que veja bem, como é difícil, né? A arca, ela representa a presença manifesta de Deus. E os filisteus estão tendo um problema muito sério. Agora eles precisam enviar a arca e não sabem como. Então chamaram os sacerdotes, os adivinhos, e os sacerdotes vieram e deram uma dica. E a dica está no capítulo 6 do primeiro livro de Samuel. A seguir, os sacerdotes falaram: olha, a arca, vocês têm que fazer assim, vocês vão ter que enviar uma oferta junto. Vão ter que enviar a arca e uma oferta. Mas que oferta é essa? Vocês vão construir aqui tumores de ouro, né? E vão enviar. Amados, mas como enviar a arca, né? Eu fico impressionado com os mistérios que tem por trás desse secreto, irmãos, esse novo que ainda está escondido para ser revelado, e que muitas vezes as pessoas não conseguem entender, distinguir esse novo, e muitas vezes ficamos aflitos pelo novo, mas não conseguimos discernir os paraquedas de tudo que está acontecendo. Então, diante de nós está uma imagem dos filisteus querendo enviar a arca para o seu lugar, mas como fazemos para enviar? E o medo de pôr a mão na arca e morrer. E o medo de transportar a arca e morrer. E o medo, porque onde a arca andou ali aconteceu coisas extraordinárias. E eu quero dizer para você que a presença manifesta de Deus ainda hoje é assim. Aonde Deus está agindo, irmãos, acontecem coisas extraordinárias. Agora eu faço uma pergunta: você imagina onde Deus ama habitar e aonde Deus habita hoje? Amados, eu e você que cremos na palavra de Deus, somos esta casa onde Deus habita. Basta crer. Se você crê, você passa a ser a casa habitável de Deus. Então, amados, é muito forte isso, você entender que Deus habita dentro de você e que você é a casa de Deus, que você é o instrumento de Deus, que você, irmãos, é realmente alguém que Deus se preocupa, que Deus quer estar revelando ou se revelando a você.
Os filisteus não conseguiam imaginar, mas agora, com a ajuda dos sacerdotes, amados, e demais pessoas, eles falaram: olha, vocês pegam uma carroça nova, uma carroça que não foi usada, pegam duas vacas que nunca colocou jugo sobre ela, né? A vaca virgem não colocou jugo sobre ela, separa os bezerros dela, coloca as duas vacas na carroça nova, põe a arca em cima, tá? E envia a carroça. Deixa a carroça ir. Se acaso a carroça ir para o lado de Bet-Semes, né, que é para os lados do povo de Deus, então vai ficar provado que era o Deus de Israel que estava causando tudo isso no meio de vocês. Olha que interessante, né? O escondido, as pessoas desejam a revelação do escondido, porque até então as coisas sobrenaturais aconteciam e eles não conseguiam entender. Assim como podemos fazer uma pontuação para a nossa vida, quantas coisas acontecem na nossa vida que nós não entendemos? Quantas coisas estão acontecendo na sua vida agora que você não está entendendo? Seja em qual área for, né, acontecem coisas que nós não conseguimos entender. Puxa, para que aconteceu isso, mais isso? E nós ficamos imaginando como fazer, o que fazer, de que forma fazer. E então aqui está acontecendo uma coisa semelhante. E eles pegam, o que me maravilha, irmãos, está aí, a partir do versículo 7, né? É toda essa preparação. E o verso 10 diz assim, ó: e assim fizeram. Pegaram duas vacas com cria, amarraram numa carroça, prenderam seus bezerros no curral, colocaram a arca do Senhor na carroça junto dela e a caixa com os ratos de ouro e as imagens de tumores. Então as vacas foram diretamente para Bet-Semes, mantendo-se na estrada, mugindo por todo o caminho. Não se desviaram nem para a direita, nem para a esquerda. Meu Deus. Gente, é muito louco isso, né? É tremendo isso, irmãos. E os filisteus seguiram até a fronteira de Bet-Semes. Olha só que louco. Ora, o povo de Bet-Semes estava colhendo trigo no vale. Quando viram a arca, alegraram-se muito. A carroça chegou ao campo de Josué de Bet-Semes e ali parou do lado de uma grande rocha. Então cortaram a madeira da carroça e ofereceram as vacas como holocaustos ao Senhor. Que tremendo, gente. Olha só, os filisteus, aliás, os levitas, né, tinham descido a arca do Senhor e as caixas com os objetos e tinham colocado sobre a grande rocha. Meus amados, preste atenção no que eu vou te falar. A arca da aliança saiu de lá e os filisteus não tinham certeza qual era o mistério da arca da aliança. Para os filisteus aquilo era um mistério, aquilo era um secreto, era um escondido. Para Israel, a arca da aliança era a presença manifesta de Deus. E agora os filisteus enviam a arca com o maior medo, e a Bíblia diz que eles vão indo atrás da arca até a divisa, e eles percebem que a arca, irmãos, sozinha, as vacas levam a arca para a direção de Bet-Semes. Por quê? Porque Jesus é o Senhor, irmãos. Ele é o governo total de todas as coisas. Ele faz do jeito que Ele quer, da forma que Ele quer, e Ele faz o que Ele quer. Eu quero que você entenda o senhorio de Deus, a grandeza de Deus, ainda hoje na sua vida. Quando eu disse que nós somos a casa favorita, e se Deus mora dentro de nós, então Ele é o nosso governo. A Bíblia diz, Paulo fala em Efésios, que Ele é o cabeça do corpo de Cristo, que é a igreja. Então, irmãos, se você é a igreja, você tem um direcionamento, você tem uma revelação, você tem uma visão, você tem um cabeça que te direciona, que te leva, que te guia, que te guarda, que te protege, e esse cabeça é o Senhor, né? É a presença manifesta do Senhor de forma muito clara, aleluia. E agora eu vejo assim na minha mente, fico pensando a carroça indo sozinha. Ainda diz assim que as vacas iam mugindo
Como quem diz, as vacas parecem que estão glorificando a Deus, né? Olha só, estamos carregando a arca. Meu Deus do céu, que privilégio, né? As vacas estão carregando a arca e não precisa ter motorista, não precisa ter ninguém para guiar, porque Deus, irmãos, é o guia, né, de tudo. E agora as vacas vão e entram em Bet-Semes, e os filisteus vão até divisa e falam, ainda bem que direcionou. Agora, quando chega em Bet-Semes, a Bíblia diz ao campo de Josué, o que aconteceu, irmãos? Ali o povo se alegrou. O povo de Bet-Semes se alegrou. Olha o que diz aqui, ó. Quando viram a Arca da Aliança, eles se alegraram muito. Porque, irmãos, eles conheciam esta presença. E esta presença ter sido roubada no tempo do sacerdote Eli. Isso era um histórico extremamente forte entre eles. A Arca da Aliança foi embora. Quem se lembra da história do Icabô ou do Icabode? A arca foi embora, a presença do Senhor foi embora. Mas agora, irmãos, a presença do Senhor volta. Aleluia. E o povo começa a se alegrar, porque a presença do Senhor traz alegria. A presença do Senhor, irmãos, ela traz uma forte convicção de perspectiva. A presença do Senhor, irmãos, traz em nós ousadia, intrepidez. A presença do Senhor revela um caminho. A presença do Senhor traz em nós um ânimo extraordinário. Aleluia. O sobrenatural de Deus, ele é colocado na nossa vida por causa da sua presença. E o povo então está alegre e recebe, amados irmãos, o que eu acho interessante para concluir essa parte. A carroça para e os levitas vão lá, pegam a arca e colocam onde, irmãos? Do lado de uma grande rocha. Foi ali que a arca parou, né? Então eles cortaram madeira, né? E fizeram o quê? Um sacrifício. Eles fizeram um sacrifício com as madeiras da carroça. Eles ofereceram as vacas, irmãos, em sacrifício, e a palavra do Senhor diz aqui, que pegaram os objetos que tinham colocado sobre uma grande rocha. Irmãos, quando a Bíblia fala da grande rocha, ela está falando de Jesus. Pai, obrigado por mais uma reflexão. Fica com os teus filhos e abençoe abundantemente, em nome de Jesus. Fica comigo, prossegue, a gente vai continuar. Deus abençoe e até amanhã.